Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Mato Grosso, vamos conversar com o Clayton Dauer, que é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Vamos entender como é que está o preparativo para o início do plantio da soja, que vai estar liberado no estado a partir deste sábado, dia 7. Clayton, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. É um prazer estar com vocês aqui e todos que nos acompanham. Clayton, o prazer é todo nosso. A gente agradece a sua disponibilidade. Clayton, ontem, na segunda-feira, dia 2 de setembro, o IMEA divulgou um relatório, então, a respeito da perspectiva para a safra de soja que está prestes a começar, que vai estar liberada para plantio a partir do dia 7 de setembro, agora neste sábado. Você poderia explicar um pouquinho, Clayton, quais são essas perspectivas que foram, então, divulgadas agora neste início de setembro? Claro, com certeza. Então, esse material é uma atualização mensal que nós fazemos aqui no Instituto de acompanhamento das expectativas dos agentes e dos produtores em relação à safra. Então, nesse último relatório, a gente não fez alterações pensando na perspectiva para a soja, dado que nós já projetamos, pensando em área cultivada em relação à temporada passada, um incremento de mais ou menos, eu vou até olhar aqui, 1,47%, uma área cultivada de 12,6 milhões de hectares aqui no estado. Então, dadas as perspectivas, uma redução em relação ao ritmo, apesar de ter um crescimento, uma redução em relação ao ritmo dos últimos anos, pautado por tudo que os produtores têm vivido, tudo que nós temos acompanhado, redução das margens, os últimos anos, aumento de custos. Então, os produtores ainda, aqueles que planejaram, fizeram esses investimentos ao longo dos últimos anos, ainda têm um resquício que deve permanecer para essa temporada, mas muito mais acanhado do que nós vimos realmente nos últimos 3, 4 anos, que a gente chegou a ter incrementos superiores a 10% aqui no estado de Mato Grosso. Com relação ao produtividade, desculpa. Não, pode continuar o raciocínio. Só e uma leitura sobre a perspectiva de volume de produção, né? Então, nesse momento, a gente não faz a gente olha muito mais pelo contexto histórico e perspectivas de que Mato Grosso entregue, pensando em produtividade. Então, a gente está olhando muito mais uma capacidade histórica e projetando a produtividade média do estado por volta ali dos 57, quase 58 sacas, e uma produção no volume total esperada de 44 milhões de toneladas, um incremento aí de 12% em relação à última safra, que foi uma safra afetada por conta do clima aqui no estado. E, Clayton, para esse ano de 2024, aparentemente o clima vai seguir sendo um desafio para o produtor mato-grossense? Exatamente. Então, esse é uma dúvida que sempre paira, né? O produtor sempre preocupado com relação a isso, e essas previsões iniciais que a gente tem acompanhado nesse momento de semeadura, de preparativos para a organização de semeadura aqui no estado, as previsões de curto prazo mostram um volume, principalmente na primeira quinzena de setembro, sem volumes previstos de chuva aqui no estado. Algumas regiões até aconteceram algum volume no mês passado, mas ainda bastante incipiente, dado as necessidades do produtor ter um volume de chuvas maior, um volume acumulado de umidade no solo, para dar início a esse start de plantio. Realmente esse início deve ser um pouco mais retardado aqui no estado. E as preocupações também do produtor, dado que nós tínhamos um encurtamento da janela de semeadura, né? O adiantamento da possibilidade da semeadura para o dia 7 aqui no estado de Mato Grosso, dificilmente a gente deve ver um volume tão intenso de semeadura nesse começo, dado que não temos umidade do solo, e a gente deve observar aqueles movimentos acontecendo principalmente nas áreas irrigadas aqui no estado. É isso que eu ia te perguntar, como é que estão as condições de solo por aí? Porque você comentou, né, que houve alguma precipitação anteriormente, isso não é o suficiente para que o solo esteja em condições, pelo menos nesse momento, ainda que essas chuvas demorem, né, que venham só na segunda quinzena de setembro, o solo não está em condição de receber plantio. Exato, ainda é um momento bastante complexo, mesmo que tenha conseguido volumes de chuva, o calor intenso, as previsões de calor intenso também para as próximas 2 semanas, são fatores que devem trazer grande dificuldade realmente para que isso aconteça. A gente dificilmente vai ver produtores nesse período fazendo plantio no pó, como costumamos observar há alguns anos aqui no estado. Produtores acho que devem aderir ou devem movimentar para esse caminho,
somente quando vai apertando o final da janela ou quando vai apertando o limite operacional das fazendas, porque o produtor acaba tendo que ser obrigado a fazer o início da semeadura para dar continuidade, para que ele consiga dar ritmo e espaço para a segunda safra de algodão ou de milho da propriedade. Então, talvez a gente observe isso mais para o final da janela, quando isso começa a se apertar um pouco mais, se o clima realmente não contribuir, não evoluir de maneira positiva em Mato Grosso. E, Cleiton, soma-se a isso, né, essa questão da falta de chuvas, a gente tem também uma coisa muito atual, uma questão muito atual nesse momento, que são os incêndios. De que forma que isso também está impactando esses preparativos para a safra de soja? Principalmente aquelas fazendas que fizeram uma construção de solo, construíram uma palhada, fazem um manejo de solo pensando no longo prazo. Isso impacta drasticamente essas áreas que foram impactadas ou que ocasionalmente foram impactadas por fogo. Então, realmente acaba sendo bem mais difícil de manter essa umidade no solo, o produtor acaba tendo que reposicionar todo o manejo, reorganizar a estrutura de plantio para essas áreas em um momento mais propício. Então, ela acaba impactando o operacional e as decisões do produtor e, consequentemente, também a produtividade dessas áreas que foram afetadas pelo fogo no estado. E falando nas decisões que podem ser tomadas pelo produtor, Cleiton, você comentou que a área ela deve aumentar pouco e eu queria saber como que vocês estão observando a questão dos investimentos que o produtor vai fazer para essa safra. O produtor deve diminuir os investimentos em tecnologia? Como é que está se observando essa movimentação? Está observando um produtor muito mais cauteloso em relação aos últimos anos. Então, aqueles investimentos significativos, ou aumentos drásticos, pensando em otimização de produtividade ou buscando aqueles incrementos marginais de produtividade, dificilmente a gente já vai observar isso aqui no estado de Mato Grosso nessa temporada. Então, o produtor bem mais cauteloso em relação a esses preparativos, dado que ele tem uma incerteza em relação à rentabilidade dessa safra. A organização também, os desafios em relação aos insumos em si. Então, o produtor também bastante cauteloso na hora de comercializar, observando o movimento do mercado, realmente os produtos ficando e tendo uma oscilação de preço nesses últimos momentos de tomada de decisão do produtor. Então, o produtor realmente segurando ao máximo para fazer essas decisões, pensando na rentabilidade. Então, é um ano que muita cautela, o produtor não dando aqueles passos maiores que a perna, medindo 2 vezes, cortando uma, porque realmente é um ano bastante, o produtor ainda com muita coisa em aberto e dado as perspectivas em relação ao tamanho de safra, ainda com um cenário incerto para o futuro, pensando em preços. Então, o produtor realmente acaba sendo bem cauteloso nesse momento. Acho que não acredito que não seja um movimento só do estado de Mato Grosso, do Centro-Oeste ou Brasil como um todo, o produtor observando esse período para tomar suas decisões. E, Cleiton, assim como o IMEA divulgou, então, essa expectativa para a safra de soja, o Instituto também divulgou a finalização da safrinha de milho. Como é que se encerra esse ciclo? Perfeito. Então, a gente divulgou nesse mesmo momento a perspectiva, o fechamento da produtividade de milho. Nós tínhamos uma expectativa, acho que fazer um parênteses aqui, aproveitar o espaço que o Notícias Agrícolas nos dá, também de citar, nós tínhamos uma expectativa de fechar a área nesse último relatório. Contudo, esse foi um ano bastante desafiador pensando em imagem de satélite, dado que nós tivemos uma migração para outras culturas aqui no estado, principalmente sorgo, milheto, gergelim, e na hora de fechar esses dados, nós precisamos estender a janela de análise por mais um mês para pegar as imagens, principalmente de junho, que demandou um pouco mais de esforço e a gente está finalizando nesse momento agora, então por isso não tem uma alteração da área cultivada nesse relatório, mas no próximo relatório já deve trazer esse fechamento do que nós observamos aqui no estado. Com relação à produtividade, sim, a gente concluiu as análises do CropTour e as análises de pesquisas junto aos produtores do estado, que é a última revisão que nós fazemos com o fechamento da colheita. E a expectativa do estado, o fechamento do estado concluiu em 115 sacas por hectare, então incremento aí de 1% em relação à última estimativa e uma queda de 1,42 em relação à safra passada. Então, apesar de não ter sido um ano muito positivo para a soja, pensando na cultura do milho, ainda assim o estado teve uma safra de produtividades bastante interessantes. Claro que inferior ao ano passado, porque realmente o ano passado foi um ano surpreendente, pensando em desenvolvimento climático, em desenvolvimento de safra,
que realmente a produtividade alcançou os níveis acima, né, as máximas históricas que a gente observou aqui no estado. E aí, em volume, a projeção é 47,9, quase 48 milhões de toneladas produzidas nessa temporada aqui em Mato Grosso. E esse volume, ele está dentro do esperado quando da implantação da safrinha, Cleiton? E eu já aproveito para emendar outra pergunta: como é que foi o comportamento do clima nessa safrinha para a gente ter, então, essa pequena alteração em relação ao ciclo passado? Sim, e se eu vou tentar recapitular a minha visão e a visão do Instituto que nós tínhamos lá no começo, né? Então, nós vimos de uma safra de soja bastante desafiadora, um clima que se comportou de maneira bastante diversa, mas que, de maneira geral, impactou a produtividade e a produção aqui no estado de Mato Grosso. Então, naquele mesmo momento, as preocupações seriam, e se voltavam, qual seria o volume de chuvas e como seria a janela de chuvas para o milho na safra. Então, tinha-se uma apreensão muito grande, pensando em produtividades, qual que seria o desenvolvimento da safra e como que seria impactado essa segunda temporada no estado. Ao passo que nós tivemos um adiantamento da semeadura de milho no estado, as chuvas, elas não estenderam a janela, tiveram uma janela normal aqui no estado, mas esse adiantamento favoreceu que nós tivéssemos um volume grande da safra cultivada nesse período considerado ideal aqui no estado de Mato Grosso, e um desenvolvimento bastante, vamos falar, a palavra correta seria um desenvolvimento positivo, né, uma produtividade, não dos maiores índices, como a gente observou no passado, mas mesmo assim favorecendo e alcançando índices ali em torno de 115 sacas, muito próximo da máxima histórica do ano passado. Então, se nós pensarmos em relação ao que nós tínhamos de expectativa inicial, que era um clima muito pior, ou um desenvolvimento de clima pior, e uma produtividade menor, realmente o estado conseguiu se sobressair, conseguiu produzir mais do que nós estávamos esperando inicialmente. E, Cleiton, para as próximas semanas, em relação à soja, recapitulando então para a questão do planejamento da safra e as expectativas, a gente pode esperar alguma alteração desses números? Creio que nesse momento ainda não, a gente vai acompanhar como vai ser o decorrer do mês de setembro. Essa primeira quinzena, a gente acredita que vai ser um início bem lento, não devemos observar grandes movimentos aqui no estado de Mato Grosso, somente naquelas áreas irrigadas. A partir da segunda quinzena, começam a aparecer as primeiras chuvas, mas ainda assim de maneira bastante incipiente, pelas previsões que nós temos nesse momento. Então, é importante acompanhar como vai ser esse movimento, vão ser o estabelecimento realmente do volume acumulado, para que o produtor consiga estabelecer esse início de safra. E, possivelmente, início de outubro, a gente começa a ter uma leitura melhor, dado que a gente vai ter esse setembro passado já, e as previsões já para o mês de outubro com um pouco mais de clareza, como que vai ser o decorrer, o desenrolar desse mês aqui no estado, que vai ser decisivo pensando em robustez, desenho inicial da safra, esse desenvolvimento inicial, e também, consequentemente, o impacto que talvez isso possa trazer na segunda safra em Mato Grosso. Certo. Cleiton, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Maravilha. Eu agradeço, Letícia, e sempre fico à disposição. Tá, então estivemos com o Cleiton Gauer, que é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Então, o que ele traz de informações sobre os preparativos para a safra de soja lá no Mato Grosso, que deve, então, ter o plantio autorizado a partir deste sábado, dia 7 de setembro. Segundo o Cleiton, o início do plantio ele deve ser mais lento no estado, porque não há previsão de chuvas, pelo menos nessa primeira quinzena do mês de setembro. Então, de acordo com o Cleiton, o solo não está em condições de receber as sementes de soja e os produtores, então, não devem arriscar plantar no pó, só em casos mais extremos, quando estiver chegando perto do final da janela de plantio e aí já não tiver mais tempo hábil, aí sim os produtores eles vão para essa situação mais extrema do plantio no pó. Mas, por enquanto, segundo o Cleiton, os produtores devem aguardar, então, as chuvas que podem vir na segunda quinzena de setembro ou no começo do mês de outubro. Ou seja, por enquanto, a estimativa para a safra de soja esse ano no Mato Grosso, ela está com os números mantidos em relação à expectativa que foi divulgada no mês de agosto, ou seja, uma perspectiva de uma área de 12,66 milhões de hectares e um volume de 44 milhões de toneladas.
Isso, então, é o que a gente tem mantido em relação ao mês passado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.